Então, o homem, antes da árvore do conhecimento, ele não tinha esse conceito de moralidade. Não tinha de moral. E eu não me refiro aqui simplesmente à moral de convenção cultural. Haja vista que a moral é uma questão ontológica do ser, da consciência humana. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo 2. Deixa eu mostrar para vocês o que o apóstolo Paulo ensina sobre esse assunto. Já mostrei isso para vocês outra vez, mas é bom retomar sempre, para não esquecermos, né? Capítulo 2 de Romanos, versículo... Eu vou ler do 12 em diante, porque é intrigante, viu, pessoal? É intrigante. Puxa, se nós pudéssemos ler a Bíblia desde sempre, sem o olhar do dogma, né? Sem a influência de Calvino, nem de Armínio, nem de ninguém, mas olhar o texto na sua essência, tão simples, não tem essas discussões que os homens criam ao longo do tempo. O que está escrito, e é isso. Basta você compreender a verdade aqui. E aí Paulo começa dizendo assim, olha, capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. O que essa primeira parte quer dizer? Ora, todos os que pecaram sem lei perecerão. A primeira informação que eu tenho é: alguns pecaram sem o conhecimento de uma lei externa, e outros pecaram tendo o conhecimento de uma lei externa. Então, os que pecaram com lei e os que pecaram sem uma lei externa. Se você ler com atenção, aqui Paulo está falando dos judeus que receberam a lei positivada dos 10 mandamentos e dos gentios que não receberam lei nenhuma. Porque logo alguém pode dizer: eu sou gentio, eu não recebi lei nenhuma, eu não estou sabendo de nada. Não matarás, não adulterarás, eu não sei disso, ninguém me disse isso. Agora os judeus não, os judeus receberam a lei das mãos de Moisés. Então Paulo está dizendo: ora, aqueles que pecaram sem lei ou sem o conhecimento da lei dos 10 mandamentos, de uma lei positiva, de uma lei escrita, eles pecaram sem lei perecerão. O que mais esse texto me faz entender? Que o problema do pecado não é um problema de uma lei externa, porque os que pecaram sem lei morrerão, ainda que não tenha lei, porque quem mata não é a lei, é o pecado. É o pecado que me destrói. A lei apenas aponta o pecado como a causa da morte. A lei é como que dissesse: olha, você tem um problema, a lei externa. Então o fato de alguém pecar sem o conhecimento da lei não o priva, não o livra da morte, porque o que traz a morte não é a lei, é o pecado. A lei vai apenas mostrar, apontar, acusar, condenar, mas é o pecado que gera a morte. Sim ou não? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. A morte é um problema do pecado e não um problema da lei. Até aqui tudo bem? Tudo isso está no versículo 12, né? Vamos continuar a ler. Aí alguém diz assim: mas eu não acho justo. Se a pessoa não teve acesso ao conhecimento da lei escrita, como é que ele pode morrer? Ele pode ter cometido pecado exatamente porque não tinha o conhecimento. Alguém pode dizer isso? E Paulo continua dizendo, versículo 12: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram com a lei, e todos os que com a lei pecaram, mediante lei serão julgados. Versículo 13: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus,
mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Alguém pode falar: eu não concordo com esse texto, porque nós somos justificados não é por lei, não é? É pela fé. Mas Paulo não está dizendo que a lei justifica, ele diz: os que praticam a lei são justificados. Ou seja, se você pratica a lei, logo você não transgride a lei. Se você não transgride a lei, logo você não peca. Se você não peca, você é passivo de qual condenação? Você é justificado. Não diz o texto que a lei justifica, mas os que cumprem a lei, os que vivem segundo a lei, significa segundo o princípio do bem, o princípio da verdade, o princípio da justiça, são justos diante de Deus. Ele quer dizer o seguinte: não adianta a sua religião, sua profissão de fé, os seus ritos, nada disso serve. O que Deus está buscando em nós é uma retidão de alma, é uma integridade de espírito e de consciência. Então, nós temos que entender que toda a ação de Deus é em endireitar o coração do homem. Essa ideia de que eu até ouvi a semana passada, ou retrasada, só comentando aí que falava de um tal de Pedrinho, eu não sei a história dessa pessoa, não sei a quem se refere, mas a pergunta era assim: digamos que, eu vou mudar o nome, digamos que o fulano de tal, ele passou a vida cometendo crimes, e muitos crimes, muita violência. E aí, no último dia da vida dele, alguém falou de Jesus para ele, e ele aceitou Jesus, ele creu naquela mensagem e morreu. A pergunta é: o fulano está salvo? A resposta da pessoa foi: está salvo, está justificado em Cristo Jesus. Vocês entenderam? Puxa, mas isso é bonito, né? Não é feio, não é? É uma ideia bacana, né? Mas isso nos leva a pensar assim: puxa, então o que nós fazemos não tem implicação? Não é? Não, mas Jesus perdoou. Sim, Ele perdoou os nossos pecados. Mas o pecado, ele não tem efeito nenhum. Ou seja, você pode viver como você quiser, ao passo que um outro foi reto, foi íntegro, amou o seu próximo, só que por motivo qualquer, que não importa, ele não aceitou o evangelho histórico como o Pedrinho ou fulano havia aceitado. Então ele foi uma pessoa reta, íntegra, positiva, fez o bem. Aí fala assim: essa pessoa está salva? Fala: não, está perdida, condenada ao inferno. Essa é a ideia. E aí assim, e ninguém fica estupefato com isso. Os crentes dão glória a Deus, pensando: puxa, então o reto vai para o lago de fogo e o injusto vai para o céu. Vocês concebem isso assim, de boa, não dá nada. Aí vão dizer: olha, a gente está pregando salvação por obras. Eu falei: não, não é salvação por obras. As obras não são capazes de justificar o homem. Nada que você realiza para se justificar é possível que te justifique. Agora, o fato é que se eu sou reto e íntegro, e eu amo o meu próximo, isso é o reflexo do Salvador divino dentro de mim, que me leva a viver desta maneira. Ninguém pode fazer o bem verdadeiramente se não for por meio de Cristo, do Cristo interno, do Cristo interior. Eu volto ao ponto, nós falávamos agora no início a questão do dogma e da realidade espiritual. Pelo dogma é impossível entender essas coisas, mas eu não consigo conceber alguém amar o seu semelhante com amor genuíno e essa pessoa e alguém acusá-la de querer ser salvo por obras. Ninguém é capaz de fazer a obra do amor se o amor, que é Deus, não operar dentro dele.